Cuca no Flamengo, a Trindade do São Paulo, Patrick de Paula no Botafogo e Leandro Damião no Santos. Sim, isso nem é um spoiler, né? Quando a gente fala de pior contratação da história de um time, esses nomes não teriam como ficar de fora, então eu não vou te enrolar muito aqui, esse vídeo é a parte 2 desse conteúdo. A pior contratação da história do seu time, isso mesmo, do seu aí mesmo. Então se você não assistiu a parte 1, tá aí no card pra conferir, mas não tem uma ordem, né? Então pode assistir esse aqui primeiro, e se seu time não for comentado aqui nesse vídeo, vai lá na parte 1 que vai estar lá. E só relembrando os critérios para escolher esses nomes, eu fiz uma boa pesquisa, eu entrei em várias matérias, comentários de torcedores nas redes sociais, então eu levo em conta a popularidade do cara com a torcida, o quanto ele foi ruim em campo, se os valores gastos foram altos, se ele desrespeitou o clube, se teve brigas, enfim. É todo o pacote de consequências da contratação que vão indicar se o cara realmente merecia esse top 3 e não apenas a qualidade, né? O seu clube com certeza teve jogadores piores que os 3 que vão estar no top aqui, mas como contratação, esses aqui, na minha visão, foram piores. E lembrando sempre que é a minha visão. Eu não estou definindo o que você como torcedor tem que achar ou não. Inclusive, se você discorda da ordem de pior contratação do seu time, pode comentar aí embaixo qual seria a correta. E para dar início, nós começamos com o possível campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024. Pois é, se você tá vendo esse vídeo após a primeira semana de dezembro, o Botafogo pode ter conquistado esses títulos, ou ter botafogado de forma histórica de novo, não sei, né? Mas para abrir a lista do fogão, nós temos um cara que talvez não merecesse estar aqui pelo fora de campo, pela conduta que ele teve, né? Mas o dentro de campo pesa bastante. E estamos falando de Montijo. Cara, o Montijo era bem conhecido, ele tinha jogado muito no Cruzeiro de 2010 a 2012 e também com boa passagem pelo Santos, mas no caso dessa contratação, ele estava na China e foi comprado pelo Botafogo. Atuou em 2017 e claro que já fazia alguns anos ali dos seus ótimos momentos no Cruzeiro, mas a expectativa foi criada, até porque ele chegava num clube que tinha surpreendido em 2016 e conseguido vaga na Liberta, e agora a torcida queria um passo a mais e uma manutenção do status, né? Mas o Montijo não conseguiu atender nem um pouco. Ele fez 17 partidas pelo Botafogo, teve 5 lesões em 6 meses de clube, o que o fez se aposentar do futebol e rescindir amigavelmente com o Botafogo. Talvez a torcida não tenha raiva dele nem nada, porque ele foi muito honesto, né? Não se aproveitou do clube, não tirou dinheiro, mas como contratação foi um investimento bem ruim, porque ele não jogou, ele não fez nada dentro de campo e chegou com alta expectativa, em uma temporada que o Botafogo acabou não conseguindo vaga novamente para Libertadores e por isso o Montijo fica aqui na terceira posição. E em segundo eu poderia colocar o Honda, ou em terceiro, né, eu poderia colocar o Honda, que realmente teve uma expectativa criada, ele foi recebido com festa pela torcida e apesar de não ter retribuído à altura, ele não teve uma passagem desastrosa e rescindiu o contrato pedindo desculpa, né, e dizendo que ele era o culpado por não ter dado certo ali. Então a relação dele não saiu toda manchada assim. Acho que isso amenizou um pouco a imagem do japonês, o que não aconteceu com o marfinense Kalou, que você provavelmente conhece do futebol europeu, principalmente do Chelsea ali, né? Ele já estava em fase final de carreira, é verdade, 34 anos, mas vocês sabem que os caras que atuam muito tempo no futebol europeu geralmente têm uma vantagem aqui no Brasil, e mesmo não tendo sido recebido com uma festa gigante como Honda, a torcida esperava que Kalou fosse jogar bem e marcar seus gols ali, mas não aconteceu. Ele fez 27 jogos pelo Glorioso, marcou só um gol, amargou a reserva e o Botafogo foi rebaixado. Assim o clube decidiu rescindir com o cara, que ainda recebeu mais de 1,5 milhão e saiu pela porta dos fundos. E apesar da transferência ter sido a custo zero, o marfinense tinha o maior salário do elenco disparado. E se você falar com algum botafoguense, ele vai te dizer o que pensa sobre o Kalou. Mas na primeira posição eu acho que não teria como ser outro que não o Patrick de Paula. Pois é, eu falei no vídeo passado que não ia ter jogadores que ainda têm vínculo com o clube, apesar de ter colocado Allan Kardec lá também, né? Mas nesse caso aqui eu acho que é quase impossível ter uma reviravolta e eu tô bancando aqui a primeira posição com base nas pesquisas que fiz, cara. Porque o Patrick de Paula surgiu bem no Palmeiras como uma boa promessa e foi contratado em 2022 pelo Botafogo, sendo a contratação mais cara da história do clube, hoje já ultrapassado por Thiago Almada e Luiz Henrique, né? Mas ele não fez 30 jogos pelo Fogão, a torcida o acusava de ter uma preguiça danada em campo, ele não conseguia dar dinâmica nas ações de meio e não jogava bem, e desde o início sofreu com lesões e problemas físicos, tanto em 2022, seu primeiro ano, quanto em 2023, quando sofreu uma lesão logo em fevereiro que tirou da temporada inteira. Nesse ano de 2024 ele voltou, mas foi emprestado ao Criciúma, e mesmo tendo contrato até 2026, é bem difícil imaginar uma volta por cima dele aqui no Botafogo, né? E para muitos torcedores, o Patrick de Paula, por tudo que não fez, e por estar entre as contratações mais caras já feitas, é a pior aquisição da história do Botafogo. E chegando ao único clube paranaense desse vídeo, nós temos Vidal abrindo a lista do Atlético. Pois é, ele chegou até com uma certa expectativa do Flamengo, já não era um cara que a torcida imaginava que iria destruir e nem jogar tanto, né? Mas era um bom nome, e só que em campo ele não chegou nem perto de fazer o que fez na carreira europeia e nem mesmo no Flamengo, que já não foi tão bem assim, né? Mas então por que ele estaria aqui nesse top de pior
piores contratações? Bem, ele reduziu o salário alto que tinha no Flamengo, mas o que pegou mesmo pro torcedor foi o extracampo. Jogando, ele não comprometeu nem foi brilhante, foram só 9 partidas disputadas, mas ele chegou em julho de 2023 com contrato até dezembro e já no início ele postou uma foto comemorando o título da Libertadores vencida pelo Flamengo em 2022, em cima justamente do Atlético Paranaense. Então, assim, ele saiu do Flamengo pro clube que ele tinha jogado a final há pouco tempo e vencido os caras, né, e faz uma homenagem pro clube que acabou de deixar, né, estando no clube perdedor. Cara, é de uma falta de noção surreal, mas o pior foi ele revelar torcida para o Boca Juniors na Liberta e dizer que estava aguardando uma ligação de Riquelme, deixando explícito que queria uma transferência para o Boca, e ele chegou até a postar fotos vestido de azul e amarelo, as cores do time argentino. Ou seja, cara, o Vidal não estava nem aí pro Atlético, ele simplesmente desprezou o time, usou como se fosse nada apenas para não ficar parado o resto do ano, né, após deixar o Flamengo, com certeza foi essa a ideia dele, e já desejando estar no Boca e não ali, enfim, e por isso ele fica com a terceira posição, porque a segunda fica com um cara que também não foi horrível no campo, mas deu prejuízo financeiro, e falo de Felipe Gedós. O Gedós é um cara de boa técnica, tinha uma boa bola parada e fez 9 gols pelo Atlético em 33 partidas, mas o que pega na sua contratação são os valores. Ele chegou na época, em 2017, como a segunda maior contratação da história do clube e não conseguiu corresponder às expectativas criadas. Acabou sendo emprestado pro Vitória, porque ele sofria bastante no Paraná, fora de forma, né? E todo torcedor sabe como é ruim ter um gordo no time, o cara que você vê que está abaixo dos outros e não acompanha a rotação de campo. E além do alto valor da transferência, dos salários e tudo mais que foram gastos, Gedós saiu do Atlético de graça em 2020, após término do seu contrato, e certamente a torcida viu como ingratidão e não sente saudade dele. E acredito que também não sentem saudades do Adriano Imperador, que provavelmente muita gente nem sabia que chegou a jogar ali no Atlético, mas após sair do Corinthians e ficar 2 anos parado, o Atlético resolveu deixar o Didico treinar no CT, em dezembro de 2013. Ali ele foi ficando, sem contrato, né, apenas treinando mesmo e aprimorando sua forma física após um tempo sem atuar que estava, e aí ele foi liberado para festas de fim de ano, como os outros jogadores, normal ali, e foi se criando um clima, né, de que ele estaria entrando em forma para fazer um contrato e defender o Atlético, até que no fim de janeiro de 2014, os jogadores ganham um dia de folga, mas Adriano fica uma semana fora, e diz que foi porque precisou registrar sua filha recém-nascida, mas pouco depois se descobre que ele deu uma festa em sua casa e foi ao show dos Racionais MCs, enfim. Porém, o presidente do clube paranaense não se importou com isso, né, disse que ele estava comprometido sim, e que isso tinha sido ali uma recaída do Adriano. O Didico voltou a se dedicar nos treinos e ganhou um contrato do Atlético, que era com base em produtividade, mas ele ganharia uns 100 mil por mês ali, mais algumas outras regalias, como casa alugada na cidade, e ele começou a ganhar minutos, entrando aos 39 e 37 do segundo tempo, até que em sua primeira partida como titular contra o The Strongest na Libertadores, Adriano marca seu primeiro e único gol pelo Atlético, já que o clube foi eliminado da competição, perdendo por 2-1, e 2 dias depois do jogo, de ter sido eliminado, o Imperador faltou a um treino, porque foi a um show da Anitta, sim, e ainda deu tempo dele faltar em mais um treino até que seu contrato foi rescindido. E para colocar a cereja que faltava no bolo, ele deu uma declaração de agradecimento ao Atlético, em que diz as seguintes palavras: gente, eu estou postando aqui minha gratidão pelo clube Atlético Paranaense. Agora presta bem atenção, ó. O objetivo da minha ida ao clube foi cumprido e hoje eu estou de volta aos campos. Minha passagem pelo time foi muito gratificante, agora vamos dar sequência no que mais gosto de fazer, que é jogar bola. Bom, acho que ficou bem claro, né, cara? Mas se você não pegou a mensagem dele, basicamente ele diz que usou o Atlético para entrar em forma, que não estava nem aí pro clube, tanto faz se fosse ali ou qualquer outro lugar, o objetivo dele era voltar aos campos, e foi cumprido, sim. Dane-se as festas e a falta de ética e comportamento com o clube, né, não é preciso desculpas por isso, claro que não, e agora ele poderia voltar a jogar futebol depois de usar o Atlético Paranaense. Bom, o Adriano nunca mais pisou em um gramado em uma partida profissional depois disso, e sem dúvida é a pior contratação da história do Atlético Paranaense. O tricolor de aço hoje pertence ao grupo City, e o problema não parece ser dinheiro na hora de fazer contratações, mas antes desse momento atual, o Bahia realizou verdadeiras bizarrices quando o assunto é a formação de elenco para a disputa das competições nacionais. Começando pelo destaque da seleção brasileira sub-21 de 2011, Henrique, que foi um atleta formado no São Paulo e que nunca emplacou em time algum, sendo muitas vezes taxado como lento e mau finalizador, não sendo nada útil para o elenco do tricolor baiano. Mas quem também não agradou em nada e só arruinou confusão foi o centroavante Marcão, que chegou como opção para o ataque em 2014, porém fez apenas um gol, e assim, o cara não jogou nada e ainda processou o clube na justiça por cobrança de dívidas e danos morais após alegar constrangimento ao ser afastado do time principal. E aqui eu não tô julgando isso, né, porque pode ser que ele estivesse certo mesmo nesse processo, não sei, mas a questão é que é uma situação ruim, né, o cara processar o clube e tal, então já soma pontos ali para
pra ser uma contratação bem ruim e pra mim a segunda pior. Mas calma aí, porque se esses dois últimos foram ruins, tem um aqui que é assim, é prime da enganação, sabe? E antes de falar disso, eu vou citar o Cleison como menção honrosa. Ele estava em baixa no Corinthians, não jogou nada no Bahia e ainda teve briga com torcedores e tudo mais, mas a primeira não teria como ser outra que não a passagem de Fred Adu pelo futebol brasileiro. O ganês, naturalizado estadunidense, foi cria do DC United da MLS, mas o alarde foi grande mesmo devido ao jogador, que foi até mesmo considerado um novo Pelé, né, ter chegado ali e não ter feito nada. Assim, o cara chegou até a ir para o Benfica lá em 2007, sendo companheiro de caras como Di Maria, mas o flop foi total, cara. Fred Adu nunca entregou o futebol que se esperava dele e chegou a jogar no Bahia em 2013, sendo assim uma das maiores contratações daquele ano. Chegou com expectativa, né, um nome conhecido ali, Fred Adu, o pessoal espalhou a notícia, espalhou a história do novo Pelé e tudo mais, mas apesar disso o cara esteve presente em apenas 3 jogos e logo de cara já se mostrou como uma tremenda decepção e por isso logo foi mandado embora. E assim a gente fecha o top do Bahia e parte pro Internacional, né, e pra abrir a lista colorada nós temos Jô, que antes de brilhar pelo Galo teve uma volta bem estranha ao Brasil. Ele foi contratado pelo Internacional em 2011, vindo do Manchester City, e apesar de não ter ido bem no clube inglês, sempre tem aquela expectativa ali, né, de um cara vindo da Europa, então mesmo tendo Damião na época, a torcida esperava que Jô fosse ser participativo e depositava a confiança de homem-gol nele. Mas ele só deu dor de cabeça mesmo, ele saía bastante pra night, né? O primeiro episódio disso foi lá em 2012, quando ele não se apresentou antes de um jogo da Libertadores, e o clube descobriu que ele perdeu o horário de voo por ter bebido muito na noite anterior. O Jô foi multado e afastado, mas foi reintegrado ao elenco pouco tempo depois, e menos de 2 meses depois desse ocorrido, ele mais uma vez abusou da noitada e depois disso nunca mais jogou pelo Inter. Ele tinha contrato até 2015, mas o cara é indisciplinado e ferra com o clube uma vez, ganha uma nova chance e menos de 2 meses depois já faz tudo de novo. Então assim, acabou sendo um péssimo negócio pro Inter e fica atrás apenas de mais 2 nomes. E um deles é o argentino Scocco. Ele era um cara bem famoso, era tipo assim, o Dodô argentino, sabe? O Dodô, atacante dos gols bonitos lá, pois é, os argentinos amavam o Scocco, o tratavam como craque, que só fazia gol bonito, e ele estava no Al Ain dos Emirados Árabes. E vendo o interesse do River, o Inter ofereceu 14 milhões e meio pelo jogador, e um salário de 350 mil reais por mês, valores altos e que fizeram dele uma das maiores contratações do Inter na época. E no início ele até foi bem, sabe? Ele fez 2 gols contra o Botafogo em sua segunda partida pelo Colorado, mas acabou por aí. O Scocco não conseguiu manter mais bons níveis de atuação, ele sofreu com algumas lesões e meio que desanimou de jogar aqui, pois é, foi bem desrespeitoso com a torcida e com a instituição internacional, né? Porque na reapresentação da temporada seguinte, ele atrasou e deu uma entrevista dizendo que não tinha adrenalina mais pra jogar no Brasil, claramente tentando forçar uma saída, e o Inter acabou vendendo o cara para o Sunderland da Inglaterra. E ainda que tenha recuperado a grana investida ali, essa alta expectativa que ele chegou e o descaso que ele teve com o clube certamente fazem com que a torcida não sinta saudade e só tenha coisas ruins pra se lembrar de Scocco, que nesse top fica atrás apenas dele, o mago da 8, o Anderson. Sim, não tinha como ser outro além do Anderson, né, cara? Assim, os clubes têm que tomar muito cuidado ao contratar um ídolo de rival. O Anderson não tem uma história tão longa no Grêmio, mas ele ficou marcado pela Batalha dos Aflitos, aquele jogo maluco de 4 expulsões, e que levou o Grêmio de volta para a Série A. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal contando essa história, então tô deixando aí no card se você quiser conferir depois. Mas a história aqui é que o Inter contratou o Anderson após o jogador rescindir com o United lá em 2015, mas mesmo vindo a custo zero, ele tinha um salário alto de 500 mil por mês e ainda tinha luvas e bonificações que passariam dos 5 milhões nos 4 anos de contrato que ele assinou. E bem, ele chegou com expectativa porque ainda tinha 26 anos, né, era um cara jovem e vinha da Europa, mas não conseguia jogar bem, nunca se firmou, ele fez parte do rebaixamento do Inter em 2016, ficou muito marcado por aquilo ali, e ainda teve uma briga com o lateral William, saíram no soco mesmo, e com a queda ele foi emprestado ao Curitiba. Na volta não teve espaço no Inter, foi afastado e ficou treinando com os garotos da base, e mesmo o Colorado esperando propostas para se desfazer do meia, nenhuma alternativa apareceu, ninguém queria o cara, e ele acabou rescindindo com o clube e se tornando por tudo isso a pior contratação da história do Internacional. E bem, vale citar o Trellis aqui também como menção honrosa, mas ele não chegou com tanta expectativa quanto esses 3 nomes, eu acho, né? Na verdade, acho que ninguém tinha nada de expectativa com o Trellis, e foi um empréstimo também, né? Então ele não causou grandes danos financeiros ao clube e em campo foi pouco também, né? Ele fez só 13 partidas e já foi devolvido do empréstimo. Então, os 3 ali representam melhor as contratações ruins do Inter, na minha visão, claro. E agora passando para o rival de estado, temos o Grêmio com alguns nomes bem questionáveis também, mas vamos abrir a lista com o Tavarelli. Pois é, muita gente não vai conhecer esse cara, mas a torcida do Grêmio certamente se lembra dele, porque ele foi contratado em 2004 para substituir o ídolo Darley, goleiro histórico do Grêmio, e ele veio do Olímpia. Era um goleiro paraguaio que estava desde 1992 por lá, e havia 2 anos antes eliminado o Grêmio em uma disputa de pênalti, quando ainda defendia o Olímpia. E o que aconteceu foi que ele chegou no Grêmio em 2004, ele teve falhas cruciais em jogos importantes, foram frangos mesmo, assim, e o Grêmio foi rebaixado, e só isso mesmo. O goleirão Tavarelli foi dispensado já em 2004,
2004 e retornou ao Olímpia. Então realmente essa é uma contratação que poderia até estar mais acima, mas fica aqui como a terceira pior da história gremista, porque com a medalha de prata nós temos Diego Tardelli, que foi contratado em 2019 por quase 30 milhões de reais, cara, isso é muita grana no atacante já em idade avançada, e ele foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que queria muito contar com o futebol do Tardelli e talvez por isso ele foi um dos que mais se irritou com a falta de produtividade do atacante. Tardelli não conseguiu jogar o que jogou em outros clubes, como no Galo, né, naquela conquista da Libertadores, e acabou irritando a torcida e o próprio técnico, principalmente por ter sido expulso em um jogo contra o Atlético, em que ele deu um chute por trás no Nicão, no momento em que o Renato estava preparando para fazer algumas alterações, e aí quebrou o time, né? O Renato ficou bravo, chamou o lance de infantil e o atacante pagou até multa por isso, e não teve mais bons momentos. O Grêmio rescindiu com o Tardelli, ainda tendo que pagar mais, né, por essa rescisão, e ele sai como uma péssima contratação que chegou com expectativa e não rendeu nada, além de ser caro, né? Mas acho que nenhum jogador representa melhor essa primeira posição e todos os critérios possíveis que Douglas Costa. Para você ter ideia do tamanho que foi a expectativa criada, o vice-presidente do Grêmio, no momento do anúncio, chamou Douglas Costa de a maior contratação da história do Grêmio, e o próprio jogador disse na apresentação que era o desafio mais importante da vida dele. Os programas esportivos colocavam Douglas Costa como o melhor jogador do Brasil, o mais talentoso, e o Grêmio subia no conceito do país todo, sendo colocado como super favorito em várias competições e gerando o Super Grêmio, não é? Inclusive temos vídeo também falando sobre essa queda do Super Grêmio e por que eles não trouxeram alegria, tô deixando aí no card também, né? Mas a expectativa foi nesse nível, cara, e o final você já deve saber qual foi. O Douglas Costa se casou mais vezes naquele ano do que você bebeu de água ou trocou de roupa na sua vida, ele discutiu com torcedores nas redes sociais por criticarem o cara por supostamente forçar um cartão e ficar de fora de um jogo importante, e no último jogo do campeonato o Grêmio precisava vencer e ainda dependia de outros resultados, que não aconteceram e decretaram a queda para a Série B, mas o Douglas Costa achou de bom tom fazer um gol e sair comemorando fazendo tchauzinho pra torcida, e mostrando o nome atrás na camisa, que foi entendido pela torcida como um deboche ali, né? O cara se achando mesmo sem ter feito absolutamente nada de relevante no ano. Eu não sei o que ele pensou, mas irritou bastante os gremistas, assim, dar tchauzinho num jogo que rebaixou o time, e detalhe, aquele foi o terceiro gol de Douglas Costa com a camisa do Grêmio, 3 gols o cara fez e meteu marra, cara. Então acho que não precisa de mais explicações, né? Muita expectativa, salário alto e nada de retorno no campo, pelo contrário, ele foi o rosto, a figura mais imponente da terceira queda do clube para a Série B. Simplesmente a pior contratação da história do Grêmio, mas assim, disparado, eu duvido você sendo gremista ou não discordar disso, simplesmente Douglas Costa. A lista do Peixão começa com um cara que fez algo histórico aqui, tá? É o único jogador a conseguir a tríplice coroa da lástima, a tríplice coroa da vergonha, e tô falando do cara que já esteve na lista do Fortaleza e do Palmeiras, e sim, é o Lucas Lima, cara, o cão arrependido que voltou à Vila Belmiro com o rabinho entre as pernas. Aqui nós não estamos falando da primeira passagem dele, né, que foi boa no geral e rendeu até seleção brasileira, mas sim da segunda passagem, e que tem uma história que até começa com o finzinho da primeira passagem lá, quando ele recusou uma proposta de renovação do Santos, fez corpo mole em campo, foi afastado do elenco e foi jogar no rival Palmeiras. Então ali já parecia que o racha da relação entre ele e a torcida estava estabelecido, mas não, ainda não tinha rachado o suficiente. O menino Lucas Lima queria mais, e na entrevista de apresentação no rival, né, no Palmeiras, ele solta a seguinte aspa: vim para o Palmeiras para jogar com o estádio lotado, para ser feliz e ganhar títulos. Cara, nem preciso dizer como isso repercutiu na Vila, e depois de fracassar no Palmeiras e também no Fortaleza, o Santos teve a brilhante ideia de trazer esse cara de volta, né? Por que não? O que será que daria errado, né, cara? A torcida não apoiou, invadiu o CT em protesto, mas ele foi anunciado mesmo assim. Beleza que não foi um contrato caro, foi de produtividade, né, e só por 3 meses, e se ele tivesse terminado esse contrato destruindo e fosse renovado, ou então se ao término desses 3 meses o Santos não renovasse com ele, né, não teria motivo pra ele estar nesse vídeo, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Lucas Lima fez uns bons jogos contra times completamente inexpressivos, o Santos não avançou para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas ele jogou bem ali nos 4 últimos jogos. E aí, passando os 3 meses, o Santos renovou com ele, não por mais 3 meses, tendo cautela ali, né? Não assim até o fim da temporada, o que seria aceitável. Não, o Santos renovou com ele até abril de 2025, por mais 1 ano. E sabe o motivo? Porque ele tinha feito 1 gol e dado 5 assistências até aquele momento. Pô, o cara tava voando. Não tem jeito, né? Mas só que aí, eu preciso te mostrar aqui, ó. Os times que o Lucas Lima aplicou esses incríveis 1 gol e 5 assistências foram Portuguesa, rebaixada no Paulista, né? Ele fez isso também contra Ceilândia, Iguatu e Botafogo de Ribeirão Preto. Esses 3 nas fases iniciais da Copa do Brasil. Exatamente. Esse foi o desempenho de Lucas Lima, que convenceu a diretoria do Santos a renovar seu contrato por mais 1 ano e quadruplicar o seu salário.
quadruplicar o seu salário. Cara, eu preciso fazer um vídeo sobre as renovações mais bizarras e 8 mil de QI dos clubes. Essa vai brigar forte, viu? Porque, assim, eu não achei os valores exatos, mas o Lucas Lima ganhava de 100 a 250 mil por mês, segundo matérias, né? E com a renovação, ele convenceu o clube a não só renovar, mas a aumentar o seu salário em 4 vezes, simplesmente por atuações contra Ceilândia, Iguatu e Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, não tem mais o que eu falar, né? O fim dessa história você já imagina, o Santos caiu pra Série B, o Lucas Lima foi emprestado agora para o Sport, né? E com requintes de crueldade, ele está jogando muito bem no Sport, sendo decisivo lá, e o Santos pagando quase metade do salário dele. O Santos tá pagando o cara pra ver ele destruindo no rival de Série B, enquanto caiu com seu time e tem todo esse histórico de provocação e corpo mole. Brutal, talvez até seja pouco essa terceira posição, mas em segundo temos Cueva, que, cara, foi até bem no São Paulo, tecnicamente, pelo menos, né? Mas em questão de comportamento, ele já tava sinais ali de que não era tão confiável. Ele foi contratado pelo Santos por 6 milhões de euros, a quarta contratação mais cara da história do Santos, e ele não deu certo logo de cara. Ele não foi bem, pouco jogou a temporada inteira, e na segunda temporada ele decidiu que não queria mais ficar ali, e começou a forçar saída, não apareceu para a representação, não ia para os treinos, sumiu mesmo, cara. E de repente, o Santos ficou sabendo que o Cueva foi anunciado pelo Pachuca do México. Pois é, ele pertencia ao Santos e foi anunciado por outro clube, só de brincadeira assim mesmo, sabe? E com isso começou um rolão. O Santos entrou na justiça, acabou até ganhando a ação e o Pachuca teve que pagar mais de 20 milhões, mas esse valor nem sequer cobriu a dívida que o Santos ainda tinha com o Krasnodar por ter contratado o meia. Teve um rolo do ex-presidente Rueda ter dito que iria usar esse dinheiro para pagar a dívida do Krasnodar, mas usou para outras coisas, e o Santos foi ameaçado de tomar transfer ban por conta disso. Na real, acho que até tomou um transfer ban, né, por conta desse episódio do Cueva, e só foi quitar a dívida com ele agora no meio de 2024, então não tem como, cara. Ele era muito folgado, se achava demais, não deu nenhum retorno em campo, deu prejuízo financeiro e jurídico ali, desrespeitou o clube e fica como a segunda pior contratação da história do Santos. E o campeão, acho que não poderia ser outro. Cara, o Leandro Damião foi a maior contratação da história do Santos, ele ainda é. Foram inicialmente 41 milhões de reais pela transferência, ele ainda receberia mais de 400 mil por mês, isso em 2014, né? E ele nunca correspondeu, fez 44 jogos, com só 11 gols pelo Santos. E cara, esse provavelmente é a pior contratação da história do futebol brasileiro, não só do Santos, porque já no primeiro ano, Damião acionou o Santos na justiça por atrasos de salário, direitos de imagem e tudo mais. Ele conseguiu uma rescisão de contrato com o clube, mas ele ganhou ações na justiça e o Santos teve que pagar a ele aproximadamente 650 mil reais por mês durante 4 anos. Sim, o Damião não jogava mais no Santos, ele estava atuando por Cruzeiro, Flamengo, Internacional, Real Betis, e mesmo assim estava recebendo do Santos 650 mil, que era o maior salário do elenco. Assim, vou repetir, cara, pra ver se você entende o quão lindo foi isso. O Santos ficou pagando por anos o maior salário do seu elenco pra um jogador que não fazia parte do elenco. Eu não preciso ficar dizendo mais nada, né, cara? Mas pra fechar, lembra que a contratação inicial do Damião foi de aproximadamente 40 milhões de reais ali? Pois é, o Santos usou um fundo de investimentos pra contratar ele, e com as dívidas postergadas, né, o clube não conseguia pagar ali o fundo de investimentos por essa contratação. Foi acumulando, e o Santos só conseguiu quitar essa dívida do Damião em outubro de 2023. Foram quase 10 anos, e no total, nessa brincadeira toda aí, o Santos teve um prejuízo de 384 milhões de reais. Sim, cara, eu não tô inventando esse número, eu não chutei 3 números jogados a esmo. Foram 384 milhões de reais que o Santos gastou ao todo nessa transação. É brutalidade pura, com certeza esse negócio briga como o pior da história do país e talvez do mundo, assim, sei lá, cara. Comenta aí embaixo se você acha que a contratação do Damião foi a pior de todas ou se tem outra que foi ainda pior. E pra fechar os times de São Paulo, nós abrimos a lista do tricolor com Rames Rodrigues. Pois é, o São Paulo foi um pouco mais fácil definir dessa lista, na minha opinião, porque acho que não dá pra fugir desses 3 nomes, né? O Rames é um deles porque, meu caro, ele tem um combo quase completo pra estar nessa lista também. Ele chegou com expectativa, tinha um salário alto, 820 mil por mês, não jogou nada, desrespeitou o clube, forçou saída e não deu nenhum retorno. Só faltou ele ser caro mesmo na transferência, porque ele acabou vindo de graça, né? Mas é isso, no início, o torcedor do São Paulo até deu uma moral pra ele, ficava bravo com o Dorival por não escalar o cara, né? Mas com o tempo foram percebendo que talvez o problema fosse o colombiano mesmo, porque com o Carpini ele não jogou, com o Zubeldia também não, tinha boatos de que ele não treinava bem. Na conquista da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, ele sequer viajou junto com o grupo, não esteve nas comemorações, assim, foi um desrespeito mesmo, ele não queria estar ali. Na Copa América ele jogou muito e quando alguns torcedores pensavam que ele voltaria bem para o São Paulo, eles rescindiram o contrato, então ao todo, Rames Rodrigues fez 22 jogos com 2 gols e 4 assistências. E ainda teve aquele pênalti perdido na eliminação da Sul-Americana para o Del Valle, então não chegou nem perto de atender as expectativas e o São Paulo gastou quase 15 milhões nesse negócio sem ter nenhum lucro. Em segundo foi difícil, mas eu explico melhor depois o porquê o Pablo não vai ser o campeão aqui, né, e vai ficar com a segunda
colocação. Cara, é meio bizarro você pensar que o Pablo é a maior contratação da história do São Paulo, mas ele é. Foram 38 milhões de reais pelo jogador que veio do Atlético e somando os salários nos 3 anos que ele ficou por lá, foram quase 60 milhões de prejuízo que ele deu ao São Paulo, já que foi uma rescisão de contrato, né, e ele ficou livre para voltar ao Atlético sem dar nenhum retorno. E dentro de campo foi um desastre, cara. Apesar dos números dele não terem sido um dos piores que trouxemos aqui até agora, né, foram 121 jogos, 32 gols e 11 assistências, mas ele era bem abaixo tecnicamente, a torcida nunca o apoiou, sempre pegou no pé, e assim, não foi algo injusto não, porque eu lembro bem de ver os jogos assim, e era complicado mesmo de assistir o Pablo jogando. Ele perdeu um gol feito contra o Palmeiras, que eliminou o São Paulo, e isso deixou ele marcado também, então ele só não fica em primeiro, porque talvez falta um pouco de expectativa ali, né, apesar de ser a contratação mais cara, não teve toda essa expectativa que o primeiro lugar teve, nem que o Rames teve também. Mas medalha de prata para o Pablo, que foi uma péssima contratação. E chegamos ao vencedor, que é um verme, né, todo mundo sabe o que ele fez, mas ele chegou a custo zero no São Paulo, o salário era alto, e no início foi só alegria, apresentação para 40 mil torcedores, declaração dizendo que estava no clube de coração e que estava realizando um sonho, mas os problemas começaram cedo. Ele, sendo um lateral direito, pegou a camisa 10 e resolveu jogar no meio, alegando que poderia render mais ali, já que ele estava em um nível acima da galera aqui do Brasil, né, ele tinha anos de Europa, e o que se seguiu foi no máximo um jogador correto. Não era ruim, claro, mas nunca fez nada demais no São Paulo. Tem um campeonato paulista que ele nem jogou na final, e o início ali do embrolho que se tornou essa contratação foram as Olimpíadas de 2021. O São Paulo estava mal no Brasileirão, o Daniel Alves não estava nem aí, só pensava na seleção, e ele foi para as Olimpíadas. E depois disso, não voltou mais ao São Paulo. Disse que tinha grana para receber do clube e não jogaria até tudo ser pago, e com isso teve a rescisão, né? O São Paulo ao todo, com salários e essa rescisão de contrato, gastou mais de 40 milhões no Daniel Alves para não ter nada de retorno em campo e ter prejuízo financeiro. Essa contratação, cara, foi tão horrorosa que o cara, mesmo tendo sido condenado e estando preso, ainda estava recebendo 400 mil por mês do São Paulo. Cara, você tem noção disso? O que o clube estava pagando para um preso, assim, surreal. E ele fica em primeiro, na minha opinião, por conta dos altos custos, claro, mas principalmente por conta da enganação mesmo, sabe? Porque o Rames teve expectativa, desrespeitou o clube, o Pablo foi mais caro e entregou menos em campo que o Daniel Alves, mas nenhum dos dois falaram que eram torcedores do São Paulo, né? Eles não se declararam nem nada, e o cara que fez isso simplesmente se recusou a jogar por conta de dinheiro que ele já tinha. E claro, eu não acho que seja correto não pagar para um jogador, né? Não tô falando que a situação é correta, mas o cara que se diz torcedor do clube e não consegue dar uma flexibilizada mínima que seja ali, ter que chegar nesse nível de desrespeito e atrito, é bem zoado na minha visão, e por isso esse verme fica como a pior contratação da história do tricolor paulista. E agora, fechando os clubes do Rio, temos o Mengão. O Flamengo foi um dos mais difíceis de montar o top, porque simplesmente não tem tanto jogador extremamente odiado assim, né? E que se encaixasse bem nos critérios que eu usei. Mas para abrir o top 3 eu trago Dario Conca. Pois é, ele não foi caro como outros nomes, ele chegou por empréstimo de um time da China e o Flamengo pagava parte dos salários, não era nem o pagamento inteiro, né? Mas ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, o Flamengo confiou que ele ia se recuperar, usou ali o seu DM para ajudar nisso, e ele ainda tinha identificação com o Fluminense, né? Que é um rival do Flamengo, e não rolou. Cara, Conca só jogou 27 minutos em 11 meses de Flamengo, assim, não chegou a jogar nenhum tempo completo e sofreu muito fisicamente. Voltou ao time chinês e o Flamengo contratou o cara, pagou ainda que não tanto, mas pagou pra ele jogar 27 minutos, criou uma expectativa, foi recepcionado com festa e deu nisso, né, cara? E na segunda posição eu coloco o Ronaldinho Gaúcho. Pois é, a memória que eu tinha da passagem do Bruxo pela Gávea era até que boa, sabe? Tem aquele jogo antológico contra o Santos, que nós fizemos um vídeo dedicado aqui no canal e vale a pena relembrar, mas a verdade é que ele teve algumas jogadas de efeito, uma partida ou outra, não teve números tão ruins, né? Foram 74 jogos e 28 gols, mas não correspondeu à expectativa, né, cara? Eu acho que gerou tanta ou até mais expectativa que a volta do Ronaldo ao Corinthians. A torcida fez uma festa imensa pra ele, foi um chapéu em 2 clubes, né? Ele parecia estar acertado com o Grêmio, que era o mais óbvio ali, porque é o time que o revelou, e depois ele estava acertado praticamente com o Palmeiras, mas no fim foi parar no Flamengo mesmo, e ele tinha problemas de indisciplina, muitos atrasos, compromissos contratuais que ele não cumpria, né? Ele prometia algumas coisas ali dentro do clube de ações e tudo mais e não cumpria, e a relação foi desgastando e por fim ele entrou na justiça contra o Flamengo e eles rescindiram o contrato, lembrando que o Flamengo pagou 17 milhões ao Milan para ter o jogador e o salário dele era quase 1,5 milhão por mês, isso lá em 2011, né? Então você imagina o prejuízo desse negócio. Mas a pior contratação da história do Flamengo é do animal. Sim, cara, o Edmundo chegou em 95 para o Flamengo por 5 milhões de dólares. Eu não sei quanto isso dava na época, mas imagino que era muita coisa. Você já conhece a história do trio de ataque, né? Sávio, Romário e Edmundo, que tinha a musiquinha e tal, e não deu certo, cara. Edmundo não jogou bem, ele tinha dificuldade de entrosamento com a torcida por ter ali a identificação com o Vasco e justamente por isso ele está acima, né?
É uma ideia bem ruim, dava pra imaginar que ele não se encaixaria com a torcida do Flamengo, mas era um grande jogador e gerou uma certa expectativa sim. Ele ainda se envolveu naquele acidente de carro e depois de tanta desilusão, polêmica, confusões em campo, também fora dele, né, a relação definhou e ele teve que sair, e assim, saiu bravo com o clube ainda, dizendo que foi traído e tudo mais, mas o próprio Edmundo admite que brigou internamente com figuras do clube, admite que forçou saída e terminou a passagem com 23 jogos e 9 gols, certamente irrelevante para a torcida do Flamengo e muitos o consideram até hoje a pior contratação da história do clube. E para fechar esse vídeo e essa série, nós temos o último clube a ser comentado, o Cruzeiro. Eu confesso que abrir o top da Raposa foi bem difícil, talvez o mais difícil de todos, porque a gente tinha Rincon competindo forte ali, Edmundo e Rivaldo, né, como fracassos e sendo grandes nomes, mas o Rincon eu descarto por ter menos mídia e ter um pouco menos de encaixe nos critérios aqui. O Edmundo foi um caso cômico, porque ele chegou com expectativa, chegou até bem, né, começou jogando bem, mas foi caindo de rendimento e teve um jogo contra o Vasco que ele claramente perdeu um pênalti de propósito, por gostar muito do Vasco ali, né? Inclusive, ele já tinha dado entrevista antes desse jogo, falando que torcia pra não fazer o gol no Vasco, e ele não fez mesmo, sabe? Errou o pênalti, o Cruzeiro já estava perdendo de 3-0 nesse jogo, e ia perder mesmo aquela partida de qualquer jeito, mas ainda assim, o Edmundo foi demitido do clube no vestiário. Os caras ficaram tão malucos com essa atitude que nem esperaram o cara se vestir, largado e pelado na Toca da Raposa e sem emprego mesmo. Mas o top 3 fica com o Rivaldo, porque a contratação do Edmundo foi em 2001, teve uma certa expectativa, mas a de Rivaldo foi em 2004, e foi muito mais impactante porque ele chegava como campeão do mundo 2 anos antes, certo? Pra fazer a dupla ali com o Alex, e o Cruzeiro tinha feito aquele ano incrível de 2003, vencendo o Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, então a expectativa era alta pra ver essa dupla e o Cruzeiro se manter ali com esse alto nível, né? Na chegada do Rivaldo, o clube se desfez de Aristizábal, entendeu que não precisava mais dele por conta da chegada do Rivaldão, e ele fez só 11 jogos no clube, marcou só 2 gols e pediu pra sair, pois é. Luxemburgo tinha sido demitido e foi o técnico que convenceu e trouxe Rivaldo ali, e ele decidiu deixar o clube junto com o técnico, e acabou assim, cara, toda a expectativa criada pra esse fim. E o salário dele também não era baixo, tá? Era quase o mesmo tanto do Alex ali na época. Então você imagina o quão frustrado ficou o torcedor cruzeirense. E quem também criou expectativa foi o Rodriguinho. Ele tinha jogado muito no Corinthians em 2017, muita gente considerou ele naquele ano como o melhor jogador do Brasil, né? Ele chegou nesse nível mesmo, e aí ele foi para o Pirâmides do Egito e voltou ao Cruzeiro em 2019 para substituir Arrascaeta, que foi para o Flamengo, então a expectativa tava ali, certo? Só 2 anos depois de jogar muito, assim como foi com o Rivaldo, só que o Rodriguinho custou aproximadamente 50 milhões aos cofres do Cruzeiro, contando ali todos os gastos de transferência, salários e tudo mais. Então não foi barato e não correspondeu. Ele fez 20 jogos, marcou 8 gols e no ano seguinte entrou com ações contra o clube, se transferiu para o Bahia e o Cruzeiro teve que ficar pagando o Rodriguinho por um tempo por conta dessas dívidas, então segunda posição para ele. E o top 1 não teve a expectativa dos outros dois, né? Não chegava perto de ter o futebol deles também, mas esse cara aqui é amplamente considerado o jogador mais desprezível que já passou pelo Cruzeiro, e tô falando de Riascos. Sim, cara, ele não chegou com altas expectativas, inclusive a torcida nem queria o cara lá, porque ele perdeu um pênalti contra o Galo naquela Libertadores de 2013, né, que o maior rival do Cruzeiro venceu. Ele fez só um gol em 16 partidas, passou mais tempo emprestado ao Vasco do que propriamente no Cruzeiro, e o que o fez estar aqui, e que todo torcedor cruzeirense lembra, é que numa derrota de 2-0 pro Fluminense, ele simplesmente chamou o Cruzeiro de Lerda, né? Troca o L pela próxima letra aí do alfabeto e você tem a resposta correta, assim. Ele falou que aquele time Lerda não podia tirar a felicidade dele, e claro que ele foi afastado depois disso, ainda rendeu umas disputas judiciais ali, mas Riascos fica até hoje sendo conhecido como a pior contratação da história do Cruzeiro e o jogador mais odiado que já passou por lá. E por esse vídeo é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado das duas partes desse conteúdo. Deu bastante trabalho, foi muito tempo de pesquisa, leitura, vídeos assistidos pra entender o sentimento da torcida, né? Já que só o torcedor tem a vivência ali mesmo e sabe como foi essas contratações, né? Qual foi o impacto delas. E por isso eu te peço um like pra fortalecer e assim o YouTube entregar para mais pessoas. Comenta aí embaixo se você concorda com o top 3 do seu time ou se faltou algum nome, né? E não se esqueça que semana que vem nós temos a semana de Trave a Trave. Tem muita novidade vindo aí e é isso. Um abraço e até a próxima.